Olá pessoal, meu nome é Josilene Oliveira, sou enfermeira. Venho aqui reforçar algumas orientações a respeito do momento que estamos passando, do enfrentamento da Covid-19, essa doença que surgiu há alguns meses lá na China, causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que é uma mutação do vírus que já existia na natureza e que causa infecções no organismo humano e desencadeia essa doença denominada Covid-19, né? Então, assim, a gente vem reforçar o papel de cada pessoa para evitar a propagação dessa doença e seguindo as medidas de segurança, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, e assim a gente consiga retornar às atividades diárias, né? A nossa rotina, porque assim, todas as pessoas tiveram suas rotinas alteradas, todos os serviços públicos, privados, o setor da economia, o sistema de saúde, o sistema educacional. Já estamos aí há mais de 2 meses com as atividades presenciais suspensas, então a gente precisa colaborar para que a gente consiga retornar nossas atividades, né, trabalhistas, escolares e todas as outras atividades. Então, assim, à medida que você evita que o vírus seja propagado, você está colaborando para que ocorra um controle dessa doença. Então, assim, é seguir as medidas de segurança, certo? Porque, assim, mesmo que você não tenha nenhum sinal, nenhum sintoma da doença, você às vezes não sabe que está infectado, né, e pode estar disseminando para outras pessoas. Então, é por isso que todas as pessoas, independente se elas estejam com sintomas ou não, é essencial que elas sigam as medidas de prevenção, certo? Porque assim, a gente sabe já que essa doença ela pode apresentar quadro clínico assintomático ou quadros leves, mas também ela pode apresentar quadros graves, né? Mas mesmo as pessoas que não apresentam sintomas, né? A gente não sabe até que ponto, mas elas podem transmitir para outras pessoas e podem transmitir para pessoas mais vulneráveis, pessoas que têm já o sistema imunológico afetado por outras doenças e desencadear essa doença de forma grave, né? Precisando de suporte hospitalar. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas que são acometidas pelo novo coronavírus, elas não desencadeiam a doença de forma grave, né? As pessoas podem ser tratadas em domicílio, mantendo o isolamento social, os cuidados de higiene, né? Mantendo os cuidados diários e conseguir enfrentar essa doença de forma leve, né? Mas tem pessoas que desencadeiam um quadro grave, precisam de hospitalização, precisam de um suporte de cuidados intensivos, de suporte ventilatório, porque assim, o vírus, ele entra no nosso organismo, afeta o sistema respiratório e ele pode atingir tanto a parte superior do sistema respiratório, a nasofaringe, né, a garganta, por isso que algumas pessoas sentem a dor de garganta, desencadeia o tosse, a febre, né, que são os sintomas mais comuns, mas ele também pode atingir o sistema respiratório inferior, né, que é responsável, os pulmões, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, que é responsável pela função respiratória de troca gasosa, que é justamente oxigenar o sangue, e esse sangue ele retorna para o coração e o coração bombeia para todo o nosso organismo para manter as células, né, do nosso corpo ativas e manter as funções vitais dessas células, certo? Então, assim, a preocupação, além do alto poder de infectividade que esse vírus tem, é que quanto mais pessoas são infectadas, maior a probabilidade daquelas pessoas que podem agravar, né, serem acometidas, porque assim a gente já vê nos noticiários, né, nas estatísticas, que muitos locais já não estão conseguindo atender a demanda, porque muitas pessoas estão precisando desse suporte, e a gente conhece o serviço de saúde e que
se todas as pessoas adoecerem ao mesmo tempo, muitas pessoas vão precisar desse suporte e as unidades hospitalares não vão ter condição de atender todas as pessoas que desenvolveram uma síndrome grave, né? Então, assim, é preocupante demais e a gente tem um papel, uma responsabilidade aí para evitar essa propagação, certo? Então, assim, se você segue as medidas de segurança, então você já vai estar contribuindo para evitar a propagação desse vírus. Então, assim, saber que o vírus, ele entra no nosso organismo através da boca, nariz, dos olhos e evitar a proximidade com outras pessoas, lavar sempre as mãos, higienizar sempre as mãos antes de tocar o rosto. Evitar, na verdade, estar tocando o rosto, mas se for para tocar, que seja com as mãos limpas, certo? Então, assim, a gente precisa seguir essas orientações, então é importante a gente saber disso, certo? Porque, assim, o vírus, ele não fica suspenso no ar por muito tempo. Quando ele sai do organismo de uma pessoa que está infectada, ele vai cair em algum lugar, né? Se você estiver muito próximo da pessoa e não estiver protegido, você pode inalar essas gotículas com o vírus e se infectar. Mas, assim, se não tem ninguém próximo, se a pessoa tossir, espirrar, né, ou falar mesmo e liberar essas gotículas infectadas, digamos assim, com o vírus, ele vai cair em algum lugar, ou no chão, ou alguma superfície. E aí, a importância de evitar o contato com outras pessoas, o contato direto, o toque, né, o aperto de mão, o abraço, e evitar contatos com superfícies, bancadas, maçanetas. Na verdade, tem coisa que você não pode evitar, o contato, mas assim, após o contato, antes e após, o ideal é que você esteja com as mãos limpas ao tocar, e após, se você tocar numa superfície, objetos como corrimão, né, bancadas, mesas, celulares, teclado de computador também. Então, sempre fazer a higienização das mãos, certo? Porque é através disso que o vírus vai entrar no organismo da pessoa, né? Você toca em algum local, o local está contaminado e depois você não lava a mão, leva a mão no olho, leva a mão na boca. Isso aí faz com que você seja infectado, certo? E a gente precisa seguir essas medidas, né? E a partir do momento que você observar que tem alguns sintomas, você precisa redobrar esses cuidados, né? Quais são os sintomas mais frequentes da Covid-19, né? Tosse, febre, cansaço, muitas pessoas desencadeiam outros sintomas, como dor de garganta, coriza, né? Secreção nasal, conjuntivite também, perda de paladar, olfato, cefaleia, dor de cabeça, certo? Pode aparecer também alterações na pele, erupções cutâneas, descoloração, né, na ponta dos dedos, dos pés. E também pode surgir sintomas graves, né, que é o desconforto respiratório, a dispneia, que é quando o vírus ele atinge a parte inferior dos pulmões e ele afeta os alvéolos, e o alvéolo é como se fosse um saquinho cheio de ar e ele fica fazendo um movimento para realizar a troca gasosa, certo? E aí ele não consegue desempenhar essa função, né? Está encharcado, digamos assim, e inflamado, e aí acaba que a pessoa tem uma insuficiência respiratória. Por isso que muitas pessoas precisam do aparelho para conseguir manter o padrão respiratório e conseguir enfrentar essa doença. Então, gente, nem todas as pessoas, como eu falei, a maioria não vão desencadear esses casos graves, mas assim, o vírus ele tem um alto poder de infectividade. Então, quanto mais pessoas forem infectadas, maior a probabilidade de algumas pessoas desenvolver essa doença de forma grave. Daí a importância de cada um quanto seguir as medidas de segurança, certo?
Depois que você tem contato com o vírus, normalmente as pessoas desencadeiam a doença, né? A média para desencadear a doença é de 5 a 6 dias, podendo esse período de incubação, né, que é o aparecimento, até aparecer os primeiros sintomas, ele variar do dia que você se infectou até 14 dias. Então, tem esse período aí, e muitas pessoas não desenvolvem os sintomas, porém tem o poder de transmitir para outras pessoas, certo? Então a gente quer reforçar essas orientações para você ter cuidado com a higienização das mãos, ter cuidado do distanciamento de uma pessoa para outra, quando tiver que sair na rua. Eu sei que não é fácil o isolamento social e muitas pessoas precisam sair para suas atividades laborais, né, para desenvolver alguma outra atividade, ir no supermercado, ir na farmácia. E se for necessário a saída, que se mantenha o distanciamento de outras pessoas, que use máscara e que use a máscara de forma correta. A gente vai ter outro momento com a orientação sobre os cuidados, né, e o uso da máscara. Mas a gente quer lembrar que a gente precisa usar essa máscara e precisa ter os cuidados de higiene e o distanciamento social, certo, gente? Então, contribuindo, cada um contribuindo, a gente vai conseguir diminuir aos poucos e a gente vai conseguir voltar às nossas atividades, certo? Então, assim, o município de Codó, ele faz testagem em todos os serviços básicos, né? As unidades básicas de saúde, e também faz testagem nas urgências. Só que assim, você tem que saber diferenciar. Se você está com quadro leve, certo? Está com sintomas leves, o ideal é isolamento social, manter os cuidados de higiene, manter os cuidados gerais com a saúde, alimentação, hidratação, e aguardar um período de 7 dias, pelo menos, né? Porque o teste rápido que é feito nas unidades básicas de saúde, ele só é feito após 7 dias. E caso você apresente algum sintoma grave, como desconforto respiratório, aperto no peito, cansaço intenso, né? Ou naturalmente, ou realizando alguma atividade básica, você pode procurar o serviço de urgência, que é para fazer uma avaliação clínica. Mas assim, a gente tem que saber diferenciar o que é sintoma leve, o que é sintoma grave, para a gente não superlotar os serviços de saúde desnecessariamente, né? As urgências, elas estão para atender os casos graves, as unidades básicas de saúde estão para atender os casos leves. Então, se tem sintomas leves, procure informação nas unidades básicas de saúde. Lá você vai receber um atendimento da equipe e vai ser orientado quanto à realização do teste, quanto aos cuidados. Se você está com esse sintoma grave de tosse intensa que está dificultando a respiração, está com cansaço, uma dispneia, né, um aperto no peito, procure as unidades de urgência, né? Aqui em Codó, a unidade de pronto atendimento, a UPA, e o HGM, que é o Hospital Geral Municipal. Então, mas antes disso tudo, a gente tem que ter a responsabilidade de seguir as recomendações das autoridades de saúde para que a gente consiga sair desse caos, né, que estamos vivendo, e a gente consiga aos poucos retornar às nossas atividades. Então a gente pede a colaboração de cada um. Vamos seguir as recomendações, vamos ter os cuidados de higiene, vamos seguir o distanciamento social. Se você está com algum sintoma, né, gripal, não saia de casa, né? Procure os serviços de saúde conforme a gente está orientando, né? Que a gente vai conseguir superar, mas a gente precisa da colaboração de todos, né? Então é assim que a gente vai conseguir aos poucos retornando às nossas atividades e conseguir superar
tudo isso, né? Enquanto não se tem um tratamento específico, mesmo que se tenha, né, uma vacina, a gente precisa seguir essas recomendações, né? Isso aí é que é uma forma mais eficaz de evitar a propagação desse vírus. Então, se todos nós conseguirmos fazer ao máximo, seguir as recomendações, aos poucos a gente vai conseguindo voltar à nossa rotina. Então, assim, eu queria agradecer muito e mandar um abraço em todos, um abraço virtual, né, a todas as pessoas, que a gente vai conseguir voltar à nossa rotina, a gente vai conseguir, mas a gente precisa da sua colaboração, da colaboração de todas as pessoas, que logo a gente espera, né, estar juntos em breve, né, e estar desempenhando nossas atividades de mais perto, né, digamos assim, né, não de forma virtual, mas a gente espera voltar à nossa rotina. Então, um abraço em todos, vamos nos cuidar, pessoal, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos cuidar das pessoas que têm algum outro problema de saúde, e mesmo que não tenha, né, porque assim, a gente sabe que não são só as pessoas que têm algum outro problema de saúde que desenvolvem caso grave, né? A gente já viu que muitas pessoas jovens que não têm nenhum outro problema de saúde acabaram desenvolvendo um quadro grave, da doença, e que muitos não conseguiram sobreviver. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência e responsabilidade, né? Cuidando de você, você vai estar cuidando do outro. Então, atenção a todas as orientações, né? Siga ao máximo que conseguir. Vamos ter essa responsabilidade com todos, com a gente, com todos. Então, um abração a todos.